Olá, meus queridos, minhas alunas, meus alunos. Meus amores, vamos dar início agora à nossa nova unidade, que é a segunda unidade da disciplina de ciências, aonde nós vamos dar o conteúdo para a nossa segunda avaliação. Já visto que nós não fizemos a primeira avaliação, mas vamos dar início a uma nova unidade e continuidade às nossas atividades de livro ou nossos materiais impressos. Amores, lá no livro de ciências, eu quero que você abra na página 12, página 12, você vai colocar a data de hoje, 9/6/2020. Tia, eu vou fazer minha atividade amanhã. Tia, minha mãe não teve tempo, eu posso fazer depois? Pode sim. Mas o importante é que você coloque a data de hoje, que essa aula está sendo ministrada. Vai deixar registrada que foi gravada na data de hoje, 9/6/2020. Amores, lá na página 12 você vai colocar a data, tá? E vamos dar início ao novo conteúdo, o reino animal. O reino animal, ele é formado por uma variedade de seres vivos. Haja vista que lá na unidade 1 nós estudamos sobre o que é os seres vivos e os seres não vivos. Seres vivos aqueles seres que têm vida, como eu, o ser humano, você, o cachorro, o gato, os animais. E os seres que não vivos é os seres que não têm vida, que foram objetos criados pela mão do homem. Amores, acompanhe o texto, tá? Tia França vai pedir para vocês grifarem algumas coisas, tá bom? Que é de suma importância. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo o ser humano. Você vai grifar. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo o ser humano. Grifem, que isso é importante. Eles podem ter formas e tamanhos muito variados e podem viver em lugares diferentes, como nas florestas, nos campos, nos mares e até em nossas casas. Ah, tia, mas tem animal que vive em casa sim, os animais domesticados. Quem são os animais domesticados? Cachorro e gato, que geralmente sempre tem numa residência. Você vai observar na imagem do livro que tem um gato, um jacaré e um tucano, exemplo de seres vivos. Exemplos de reino animal também. Eles são também do reino animal, sim. Vamos continuar. O reino animal pode ser dividido em dois grupos: os vertebrados e os invertebrados. Tia, o que é invertebrado? O que é o vertebrado e o que é o invertebrado? Já está dizendo, vértebras, possui estrutura óssea. Eu quero que você acompanhe a leitura do texto, que a tia França vai explicando bem resumidamente para você entender. Os animais vertebrados. Os animais vertebrados possuem uma coluna vertebral. Eu quero que você grife isso, tá? Que é importante. Os animais vertebrados possuem uma coluna vertebral. Isto é, tem um esqueleto ósseo como o cachorro e o homem. Ou cartilaginoso como as arraias e tubarões. Tia, o cachorro tem osso? Sim. O gato tem? Tem. Tia, a onça tem? Tigre tem? Elefante tem. Tá? Todos nós temos uma estrutura óssea. A coluna vertebral é o eixo central do esqueleto. É responsável por sustentar o corpo dos animais vertebrados. Ela é formada por um conjunto de ossos chamado vértebras. Coluna vertebral. A tua coluna vertebral fica aqui na tua costa. Ela sustenta o teu corpinho, o meu corpo também. Ela que dá sustentação para nós locomover, para a gente andar, correr. Ela que vai nos segurar o eixo do nosso corpo. A mesma coisa os animais. Eles têm uma coluna vertebral que dá a sustentação do corpo e do movimento deles. Ele é formado por um conjunto de ossos chamado vértebras. Amores, eu quero que vocês grifem lá. Conjunto de ossos chamado vértebras. Nós temos ossos. Ossinho aqui, osso na cabeça, osso no pescoço, aqui no teu rosto que tem um maxilar. Tudo isso é um conjunto de vértebras, que são os nossos ossos. Os vertebrados são divididos em 5 grupos formados de acordo com as semelhanças entre animais. Conheça a seguir. Vamos lá conhecer quais são os 5 grupos de vertebrados. Os peixes. Os peixes nascem de ovos. Na sua maioria se desenvolve fora do corpo da fêmea. Eles nadam e vivem e respiram dentro d'água.
A maioria tem o corpo coberto de escama e se locomove por meio das nadadeiras. Aquela estrutura do peixe, aquela nadadeirazinha, é aquela que dá o movimento para o peixe se locomover na água. Ah, mas o peixe não nasce que nem um cachorro e tinha na barriga da mãe? Não, ele é criado fora. A fêmea vai desenvolver os ovinhos dentro da água e dali vai crescer, vai dar o tempo total para o peixe se desenvolver dentro do ovo e dali ele vai nascer por ele mesmo, tá? O peixe. Animais ovíparos são aqueles que desenvolvem fora do corpo da mãe, em ovos. Ou seja, meus queridos, animal que nasce dentro de um ovo são ovíparos, tá? Que se desenvolve fora do corpo da mamãe, tá bom? Então, o peixe ele é da classe dos ovíparos, tá? Eu quero que você grife lá. Animais ovíparos são aqueles que se desenvolvem fora do corpo da mãe, em ovos, grifem. Os anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem tanto na terra como na água. Eu quero que você grife isso. Alguns têm a pele úmida, podendo ser lisa, escorregadia, como os sapos, as rãs e as pererecas, as salamandras e as cobras cegas. Sapo, rã, tudo isso é um exemplo de anfíbios, tá? A pele dele é diferente do cachorro, diferente da nossa. São uma pele pegajosa, lisa, tá? A rã, anfíbio que nasce e se desenvolve na água ou no local úmido. A mesma coisa, é quase parecido com o peixe, mas um pouco diferente, tá? Os répteis são animais que têm o corpo coberto de escama, como as cobras, placaduras, como os jacarés, carrapaças, como as tartarugas e os cácados. Eu quero que você grife lá. Répteis são animais que têm o corpo coberto de escama. O cágado. Você pode observar. Ah, tia, isso é uma tartaruga? Não, é um cágado. É da família da tartaruga, mas não tem nada a ver com ela, tá bom? Página 13, coloquem a data de hoje. Para dar continuidade. Os répteis se reproduzem através dos ovos. Eles se arrastam porque não possuem patas ou quando possuem, estas são muito curtas. Observe-se a característica em cobras, jacarés, lagartos e lagartixas. A cobra não tem pata. Aquelas patas grandes que a gente está acostumado a ver. Não, é bem curtinha mesmo, que quase a gente não enxerga. As aves. As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto de penas. Galinha, gavião, urubu, beija-flor são exemplos de aves. Possuem o bico, põem ovos e chocam para depois os filhotes nascerem. Elas andam com duas patas, por isso são chamadas de bípedes. Você vai grifar essa palavra lá, tem duas patas, são chamados de bípedes. Exemplo, o beija-flor que está aqui na imagem do livro. A maioria das espécies de aves pode voar, tá? Os mamíferos. Amore, os mamíferos são gerados e se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Por isso são classificados como viváparos. Você vai grifar essa palavra lá, viváparos. E quando nascem, esses animais alimentam-se com leite materno, que nem nós, seres humanos. Nós somos também mamíferos, pois nós somos alimentados por leite materno, que é o leite da mamãe, quando a gente é bebê. Os mamíferos são animais que geralmente têm corpo coberto de pelos e vivem na terra ou na água, como o homem, o morcego, o cavalo, o carneiro, a baleia e o coelho. Eles andam, nadam, voam, correm e saltam. Ah, tia, a gente é mamífero, mas a gente tem todas essas características? Andam, nadam, voam. Nada, a gente nada como ser humano, né? Numa praia, numa piscina. Voar, a gente não voa. E saltar, damos nosso salto dentro das nossas limitações, né? Quando tem quatro patas, são chamados de quadrúpedes. Olha o exemplo do elefante, o exemplo do cachorro, o exemplo do gato. São quadrúpedes. Você vai grifar lá. O homem, agora nós. Quando tá falando homem, é geral. Eu, você, seu pai, sua mãe. O homem é o único mamífero que raciocina. Ou seja, nós somos racional, nós temos raciocínio, nós temos cérebro, nós pensamos. Isto é, pensa. A baleia é o maior mamífero que vive na água. O elefante é o maior mamífero terrestre e o morcego é o único mamífero que voa.
Ou seja, quando perguntarem, qual é o maior mamífero que vive na água? A baleia. E na terra? O elefante, pelo seu tamanho, que é grande. E qual é o mamífero que voa? Não vão me responder, o beija-flor, como nós estamos estudando as aves. Não, o morcego é o único mamífero que voa. Amor, a gente vai ficar aqui, tá? Na explicação. E a gente agora vai para a segunda parte, que é a parte das atividades, tá bom?